Thiago, nesse cenário novo, né, de novo paradigma que você falou, o que não funciona mais, né, para um gestor macro global como você, e o que vai começar a funcionar na sua opinião? Uhum. Acho que a primeira coisa, a estratégia, o que funcionou, né? Fora o juros caindo, né, nesses últimos anos, desde 2008. Um trade que funcionou tão bem quanto, ou talvez até mais, foi o trade de vender volatilidade, né? Acredito que esse é um trade que não vai funcionar daqui para frente em geral. Vender volatilidade e apostar que o mercado vai ficar mais contido. mais calmo. Exatamente. Buy the dip na versão de exatamente. Então, acho que esse é um trade que também formou gerações e gerações de traders, que eu acho que não vai funcionar mais de uma forma geral. Você vai ter que ser muito mais cuidadoso com os seus níveis de entrada, etc. Não é só fechar o olho e vender volatilidade. Só um parênteses, de uma maneira prática, o que é vender volatilidade? O conceito é lançar opção. Sim, mas vamos pensar de uma forma mais direta possível. Existem alguns produtos chamados swap de volatilidade. Tá. A volatilidade é um ativo que você trada como qualquer outra coisa no mercado. Quando você está comprando, vendendo uma ação, você pode comprar ou vender a volatilidade implícita também. Apostando que vai subir que vai cair ou subir. E no final do termo desse contrato, você vai medir a volatilidade realizada, que é só uma fórmula, ali, fechamento contra fechamento, e vai comparar com essa volatilidade. Se você comprou essa volatilidade implícita e a volatilidade realizada foi mais alta, você ganha dinheiro, e no oposto você perde dinheiro. E é um trade que funcionou extremamente bem, você vender essa volatilidade implícita. E o instrumento é opção. E o instrumento, opção, sim. Tá. Estruturas de opções. Estruturas de opções. Exato. Por exemplo, você pode usar... Existe uma infinidade de tipos de opções diferentes, né? Esse swap de volatilidade que eu falei é um tipo de instrumento. As vanilas são outro instrumento que você pode usar para expressar essa visão também. Existem opções exóticas, existem uma infinidade, mas sim, o jeito mais líquido, mais direto seria através de vanilas ou esses swaps de volatilidade. Então esse é um trade que eu acho que não vai funcionar mais de uma forma tão generalizada. O outro, de novo, é essa parte de receber juros, né, nos spikes. Acredito que o trade até mudou para tomar juros, né, quando existirem esses dips no mercado. Então, acho que esses dois são os principais, são as duas principais mudanças de dinâmica e mentalidade do mercado. Tá. Andrew, e no mercado de ações, como é que isso fica, assim? Você já passou mais ou menos... Ele já deu o início aqui. Já deu o início, né? Mas as defensivas devem performar pior no curto... Não sei se é no curto prazo ou no horizonte mais amplo. No médio prazo. Tá? Mas o que vai funcionar mais? O que você está apostando mais no... Não sei se aposta é uma boa palavra para falar com você. Então, acho que, né, para a pergunta que eu respondi para o Ponzoni, eu acho que o mercado de ações não está claro, né? Não é que... Eu acho que perdeu um pouco essa tendência, né? Acho que nesse mundo desinflacionário era o ideal para o mercado de ações, né? Você tinha lucros subindo e os múltiplos também subindo, né? Então, para ações era o mercado ideal. Acho que agora a gente não tem mais essa tendência tão clara, por isso que a gente acredita, né, na gestão ativa, né? Acho que o long bias é um pouco isso, é um bicho um pouco diferente, onde você fica ajustando sua exposição, e lá fora é bem fácil de fazer isso, olhar geograficamente, setorialmente, né, e empresas também específicas. Então, o que a gente acha é que... Mas também não é uma tendência só de queda, né? Parece, né, que é uma tendência só de queda. Esse mercado, claro, está caindo 20 e poucos % do mercado no ano, mas teve vários rallies aí grandes ao longo do ano e também sempre tem um rally em algum lugar, né? Tem alguma coisa que está indo bem, né? Você vê no petróleo esse ano, né? Bancos, né? Pô, Brasil, né? Se eu tivesse falado no começo do ano, o S&P vai cair 20 e poucos %, o Fed vai aumentar juros infinito... O que você acha que o Brasil vai fazer? Ninguém teria adivinhado, né, no primeiro dia de janeiro que teria acontecido tudo isso, mas eu acho que um pouco, né, então, como que a gente está posicionado hoje, né, mas isso muda, a gente acha que a gente está apostando em coisas que se beneficiam se não tiver recessão, né, no sentido, né, simplificando um pouco, mas, por exemplo, os bancos, né, tiveram resultados muito bons aí nos últimos dias, né, hoje foi Bank of America, sexta-feira JP Morgan, Citi e tal, os resultados são muito fortes. Olha, bancos europeus estão tendo revisão de lucro para cima esse ano, né, com tudo acontecendo na Europa, como é que os bancos na Europa estão sendo revisados para cima o lucro, e é porque os juros subindo e a economia estando ok, né, para eles está tudo bem, então é bem diferente da crise que a gente teve, né, lá em 2007, onde era focado nos bancos, né? Isso antes da economia sentir, os bancos já estavam, né, sofrendo, real estate, né, já começou a sofrer e tal, então aqui
tá bem diferente esse ciclo, então a gente acha que algumas empresas que estão bem baratas, porque está todo mundo nesse playbook de recessão, na verdade conseguem, né, se segurar. Acho que o Brasil também, né? Historicamente, você tinha um espirro lá fora e o Brasil sofria muito, né? Agora tá meio que, né, pensa se alguma coisa der ruim, né? O jeito que a gente pensa. Se tiver uma baleia boiando, que é aquele conceito, né? Numa crise, você vai aumentando juros até alguma coisa aparecer boiando. Aí o Fed vai chegar e falar, vou pausar aqui porque, sei lá, a Inglaterra vai quebrar, tô inventando, né? Então, vou ter que pausar porque teve um problema. O que vai subir e o que não vai subir, né? Então a gente conversa com consultores, será que é nessa hora que você... Né, talvez vai ter um dólar fraco, mas será que eu quero comprar o ien nesse momento? Né? Acho que não, né? Então acho que está tudo, né, diferente nesse ciclo. Então a gente quer comprar as pontas fortes, né, no ciclo, na nossa cabeça, e shortear as coisas que a gente acha que estruturalmente vão sofrer. Né? Eu acho que agora, né, a gente estava short em Europa, na verdade, e a gente trocou por essas ações defensivas, que a gente acha que isso que é que vai ser o foco agora, que é os juros ficar mais alto por mais tempo. Acho que isso o mercado vai entender. De maneira resumida, o que vocês têm hoje, estamos aqui no início de outubro, o que vocês têm na parte comprada? A gente está comprando em algumas coisas de tecnologia, mas poucas, né, especificamente. Acho que caiu demais ações, já. Mas não são essas ações de múltiplo tão alto, são mais coisas, né, sei lá, uma Amazon da vida, que eu acho que, né, tem a ver com a economia também. E aí, né, eu falei bancos, né, um setor importante para a gente agora. Americanos e europeus, os dois. Europeus? E um pouco de mercados emergentes também, que eu acho que isso... Né, bancos e mercados emergentes? Não, bancos americanos e europeus e também ações de mercados emergentes. De que setores e de que países? Então, a gente... Porque emergente é 60%, 65%, é China, Taiwan, Sim, Coreia do Sul. Isso, exatamente. Os que não são emergentes de verdade. Exatamente. Então a gente tem trocado entre Brasil, agora, né, eu acho que a gente pode falar de eleição daqui a pouco, né, mas acho que talvez mercados emergentes amplamente dito, que tem sido um palavrão, né, acho que ficou tão barato meio que tudo, o combo, vocês comprou um ETF? A gente tá comprado no ETF mesmo. Perfeito, agora. na sexta. É. Que acaba sendo Passou o grosso esse evento, China. né, do fim de semana da China também, acho que a China levou na boa, né, o jeito que a gente... O evento foi? O congresso lá da China, onde o Xi, né, pegou mais um mandato. Ele fez uma palestra. Ninguém, né? Grande surpresa. Uhum. E não teve grandes novidades lá, mas eu acho que o mercado estava super nervoso, né? E passado o evento, talvez que nem o Brasil, né? Passado o evento é sempre bom para os mercados. Num momento onde... bem, vou fazer um parêntese longo aqui, tem nada a ver com a pergunta, né? Mas que é freestyle, que nem o Ponzoni falou. A gente tem visto o mundo meio que em 3 choques, né, grandes esse ano, que meio que se conversam, assim, né? Tem esse lado de inflação e Banco Central, tem um lado de China e tem a guerra, né? Eu acho que essas 3 coisas meio que a gente está chegando num ponto de inflexão. Então, por isso que eu tô querendo responder a tua pergunta tão, assim, com alta convicção, porque eu acho que a gente está num ponto bem tático, né? Você viu o mercado caiu muito ano passado, subiu muito, caiu muito de novo, aí sobe muito, então... a gente está, né, acho que readequando um pouco o portfólio. Acho que na queda na semana passada a gente cobriu esses shorts de Europa, e aí mexeu para defensivo, onde a gente está com mais convicção, e no lado long a gente também mexeu um pouco a carteira, achando talvez, né, ficar mais diversificado, e emergente pode ser um lugar bom para se esconder. Se realmente o Fed, né, dá 75 e mais 75 e depois para por um tempo, acho que o mercado está migrando um pouco para isso. Se a guerra talvez está, né, dando uma acalmada, e se a China passou o Congresso e não tem grandes novidades negativas, o governo vai tentar segurar a onda por enquanto, eu acho que pode ser um ambiente bom para emergente. Dá para dizer que o fundo de vocês ele é mais tático e com uma importância da leitura macro bem mais alta do que aquele fundo de ações tradicional, que olha só o micro das empresas? A gente gosta de olhar as duas coisas, né? Então, nosso time de análise está olhando as empresas, os setores, né? Das conferências, né? A gente olha bem no detalhe o micro também, mas acho que esse ano tem sido um ano bem macro, né? Então, a gente tem as ações que a gente tipo tecnologia. Você fala, com o nosso sócio lá de tecnologia, ele vai ter as ações que ele adora de software, as ações que ele adora de internet e tal. E a gente tem um fundo long only que é mais comprado nessas teses, buy and hold, né? Que é mais nicho. A gente tem o nosso fundo long bias, que é um pouco mais tático, que é especialmente nesse mundo que a gente está vivendo, onde a gente ajusta a carteira, fala, não acho que é agora que é a hora de estar comprado nessas ações de software, por mais que essas empresas são fantásticas, o ambiente, o contexto todo não é o ideal, sabe? Então, assim, que a gente junta o macro e o micro.